Vírus. Os vírus são organismos acelulares que são incapazes de se reproduzirem fora de uma célula. São basicamente formadas por material genético e envoltos por uma capa proteica. Os vírus são organismos muito simples que se destacam pela ausência de células. São muito conhecidas pelas doenças que causam aos seres humanos. Entretanto, é importante saber que alguns são inofensivos para o homem. A seguir, descreveremos melhor as características, a estrutura e a maneira como os vírus reproduzem-se. Características. Os vírus, palavra derivada do latim vírus, que significa veneno ou toxina, são organismos microscópicos extremamente pequenos que possuem um tamanho que pode variar de cerca de 20 a 300 nanômetros. A característica mais marcante dos vírus é a ausência de células. Uma característica interessante é o fato de que os vírus podem ser cristalizados, o que não é observado nas células. Por conta da ausência de células e de uma maquinaria metabólica, os vírus são incapazes de reproduzir-se sozinhos, sendo fundamental, então, parasitar uma célula para que isso possa acontecer. Em consequência dessa característica, os vírus são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Alguns tipos de vírus: vírus do HIV, vírus da hepatite B, vírus Ebola, adenovírus, influenza, vírus da raiva, papilomavírus, rotavírus, vírus do herpes simples, coronavírus. Os vírus possuem material genético, na maioria das vezes, ou RNA ou o DNA. No caso do minivírus, temos uma situação pouco comum, já que eles são observados tanto DNA quanto RNA. Estrutura dos vírus. A estrutura dos vírus é bastante simples quando o comparamos com qualquer organismo possuidor de células. Podemos dizer que os vírus são partículas constituídas por material genético envolto por uma camada proteica. Em alguns casos, observa-se ainda um envelope membranoso envolvendo a cápsula de proteína. Os vírus são vivos ou não? Os vírus são organismos considerados por muitos como organismos sem vida. Entretanto, uma parcela dos pesquisadores acreditam que os vírus apresentam vida, porém, com algumas diferenças. Aqueles que defendem que os vírus não são seres vivos baseiam-se nas seguintes evidências. Primeiro, vírus não possuem células, ou seja, são acelulares, e isso contrapõe a teoria celular, que diz que todos os seres vivos possuem células. Dessa forma, os vírus não poderiam ser considerados vivos. 2. Vírus só conseguem reproduzir-se no interior de uma célula. 3. Os vírus não possuem metabolismo próprio. Os que acreditam que os vírus são seres vivos baseiam-se nas seguintes ideias. 1. Vírus apresentam material genético. 2. Vírus são capazes de sofrer mudanças ao longo do tempo, ou seja, são capazes de evoluir. Doenças causadas por vírus. Os vírus são bastante conhecidos pelas doenças que causam. A maioria dessas doenças provocam febre, dores de cabeça, dor no corpo, indisposição e falta de apetite. São exemplos de doenças causadas por
vírus: AIDS, catapora, dengue, febre amarela, gripe, hepatite, raiva, resfriado, rotavírus, rubéola, sarampo, Covid-19. A grande maioria dessas doenças não possui medicamentos específicos, geralmente sendo recomendado o uso de medicamentos para aliviar os sintomas da doença. Em caso de doença viral, a recomendação principal é que o paciente faça repouso, hidrate-se e que tenha uma alimentação saudável. Como existem várias doenças causadas por vírus, não é possível descrever todas as formas de prevenção, uma vez que algumas possuem maneira específica. Entretanto, de uma maneira geral, podemos citar algumas medidas que podem diminuir as chances de adquirir alguma doença: vacinar-se, ter uma boa higiene pessoal, evitar contato com os doentes, alimentar-se bem, beber bastante água.